Seguindo as nossas aulas sobre empreendedorismo. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a terceira virtude empreendedora de um total de 13. Nós vamos ter duas coisas diferentes. A primeira é que eu não vou começar recapitulando as nossas últimas duas aulas. Vou fazer isso ao final do vídeo de hoje. E a segunda é que eu também não vou te contar qual é a virtude que nós vamos conversar. Você vai ter que adivinhar. Viu aí? Vamos lá, então. Presta atenção. O que é o que é? É de graça. Todo mundo tem. A maioria ignora. A minoria que usa se dá bem. Sabe o que é? De novo, presta atenção. O que é o que é? É de graça. Todo mundo tem. A maioria ignora. E a minoria que usa se dá bem. Já acertou? Ainda não? Então vou te dar mais uma dica, falando para você a frase de um pensador chinês chamado Confúcio. E ele disse o seguinte: ouvi, esqueci. Vi, me lembrei. Fiz e aprendi. Viu aí? Então, hoje nós vamos conversar sobre a criatividade. É isso mesmo, é o potencial humano, é a virtude que a gente já nasce com ela. Essa é a vantagem dessa virtude, é que a gente não vai desenvolver ela do zero. A gente vai prestar atenção em nós mesmos, naquilo que nós naturalmente fomos criados para ser, e aí vamos apenas apertar esse botão de volta, de ligar criatividade, ligar imaginação. Aliás, Albert Einstein disse o seguinte: a criatividade é mais importante que o conhecimento. Daí a importância da gente incentivar a imaginação nas nossas crianças. Porque muitas vezes o que nos barra de continuar sendo criativos é o quê? É a opinião alheia. Ou então obstáculos que nós mesmos criando. Vergonha, né? Limitações, crenças limitantes que a gente vai criando e vai deixando de utilizar uma virtude tão importante. Mário Cortella, falando sobre isso, disse o seguinte: o impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Ou seja, quando a gente dá valor demais à opinião das outras pessoas ou então às crenças limitantes que nós desenvolvemos, o que acontece? A gente começa a achar que as coisas são impossíveis de acontecer e elas não são. Isso é apenas uma opinião, não é um fato, não é verdade? Então, a criatividade tem essa vantagem, né, da gente já nascer com ela é natural. O que você precisa fazer é passar a observar o mundo ao seu redor e a se conectar melhor com as pessoas. Aliás, também sobre isso, Steve Jobs, tá vendo aí como que hoje eu tô intelectualizada? É porque eu estudei bastante pra gente conversar sobre a aula de hoje. E trouxe alguns convidados para me inspirarem. Algumas pessoas perguntam de onde que vêm esses barulhinhos, né, de passarinhos. Tá aí, ó. Essa calopsita aí bonitinha. Então, Steve Jobs disse o seguinte, que ser criativo, né, não é difícil, que basta você aprender a conectar as coisas, basta, na verdade, você enxergar o mundo ao seu redor. E que, inclusive, ele disse que é um pouco constrangedor quando as pessoas perguntam: como você criou isso? Como você fez isso? Porque ele fala que a resposta é tão simples que chega a ser constrangedora, né? E a resposta é o quê? Eu criei isso enxergando o mundo ao meu redor, passando a observar e a valorizar aquilo que está ao meu redor. Aliás, eu brinco nas minhas aulas que a pobreza é um dos grandes incentivadores da criatividade. Sabe por quê? Porque a gente pobre, quando a gente não tem alguma coisa, a gente inventa para poder ter. Sabe? Quando a gente não tem uma boneca bacana, antigamente as pessoas faziam boneca com palha de milho, né? Quando a gente não tem o jogo lá, o carrinho bacana que vende na loja, a gente faz um de rolimã e desce ladeira abaixo, na areia, no terrão, seja lá onde for. A gente, quando criança, utiliza potencialmente a imaginação e a criatividade. A gente cresce e passa a se sentir envergonhado de algumas coisas. E isso é uma grande bobeira. Então, criatividade é essa virtude que nós vamos resgatar
resgatar, nós vamos restaurá-la em nossas vidas, nós vamos passar a valorizar aquilo que a gente cria, que a gente inventa, anota aquilo que você pensou, pesquisa sobre aquilo. Muita gente também pergunta assim, mas ser criativo é difícil. Não, gente, não é difícil. Às vezes a dificuldade está na inovação, porque pensar e ser criativo é bacana. Inovar é o quê? É quando eu coloco em prática, é quando eu faço aquilo que eu pensei diferente. Às vezes, na hora de executar, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, mas nada que a gente pesquisando, estudando, lendo, não consiga resolver, entende? E aí, eu, por exemplo, né, eu costumo anotar as ideias que eu vou tendo, aí eu anoto no meu caderninho lá no final, ideias para 2020, coisas diferentes, o que eu pensei, uma frase, uma poesia. As pessoas não valorizam nem aquilo que elas escrevem muito bem. Esses dias eu fiquei extasiada com uma poesia maravilhosa de uma jovem chamada Rayara, que ela escreveu uma poesia chamada Montanha Russa, né? E tem uma frase que ela fala, que ela diz assim, sol, felicidade. Às vezes, de tanto olhá-lo, fica insuportável. Porque quando a gente foca demais em, eu quero ser feliz, isso fica insuportável, fica chato. Foi a minha interpretação. Eu achei fantástico isso que ela escreveu. Entende, gente? Então, nós somos naturalmente pessoas criativas. E a gente que é pobre tem uma gotinha a mais de criatividade, porque a gente não tem as coisas. Aí a gente, pra ter, a gente inventa. Entendeu? Já viram vídeos divertidíssimos que tem no YouTube ou então no Instagram de pessoas que postam coisas super divertidas utilizando a criatividade delas? Aliás, a criatividade com o tempo, criatividade pobre com o tempo ou então com a forma como você inova, vira até moda, né? Agora pallet tá na moda. A pobreza você enfia liseiro, negócio de pallet, mas agora tá na moda. Todo mundo quer ter, todo mundo usa ambiente alternativo, rústico, não sei o quê. Tá vendo, gente? Super bacana. Super interessante, pessoa que acreditou, né? E para finalizar essa aula de hoje, eu queria fazer uma citação que eu gostei demais quando eu vi, que diz o seguinte: insensatez é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, se você continua tendo uma postura tímida a respeito do seu potencial e da sua criatividade, então não espere que as coisas mudem ao seu redor. Seja você essa mudança. E hoje, quero até dar uma explicada no meu look, né? Vim com looks baseados na criatividade de um grupo de mulheres, né? Que elas utilizam carpete para produzir peças como brincos, bolsas, malas viajantes e outros produtos. E a marca de um grupo de jovens, né? Chamada DGA Sports, que criaram uma marca de artigos esportivos numa comunidade da periferia, em Vespasiano. Então, tá vendo aí? Criatividade é o canal e é uma virtude que a gente já tem, basta a gente voltar a utilizá-la. Como eu prometi, vou terminar esse vídeo recapitulando as últimas 2 virtudes que nós conversamos. A primeira foi positividade, visão positiva de futuro. Te dei a dica, lembra? Dos 5 dedos, esse daqui você tem para ser positivo. Já falei isso 500 vezes. Para gravar, para ficar. A repetição faz isso, ela ajuda a gente a conectar aquela coisa e guardar com profundidade. E depois nós falamos sobre coragem de correr riscos calculados. E demos como símbolo o Capitão América, né? Que para mim, simboliza um pouco disso, da pessoa ter coragem de correr riscos, né? Mas planejar, organizar. E hoje nós falamos sobre criatividade, virtude linda, maravilhosa, que eu adoro e que você também vai passar a resgatar na sua vida. Beleza? Finish da aula de hoje. Algumas pessoas têm pedido para eu fazer vídeos um pouco mais longos. Eu acho que essas pessoas vão ficar felizes com o vídeo de hoje, porque ficou um pouco mais longo do que os que eu costumo fazer. Vou ter dificuldade de postar nas redes sociais. Mas valeu, grande abraço e até a próxima. Check! Faltou eu dizer isso, eu não posso esquecer.